Ou seja, para que a gente entenda melhor o que o Senhor está querendo dizer, é como se fosse assim. O Senhor nos dá uma promessa. Ele dá a promessa. E ele é fiel para cumprir o que ele prometeu. Então ele coloca a taça. E dentro dessa taça já tem ali uma certa medida. E aí nós vamos orando. E à medida que a gente vai orando, essa taça vai se enchendo. Ela vai se enchendo até chegar no seu limiar. Quando ela chega no seu limiar, segundo o que diz Apocalipse, então o Senhor, ele pega essa taça e ele tem que derramá-la. Se é uma taça de ira e ela está cheia, então ele tem que derramar essa taça. Se é a taça de misericórdia, de graça, então é exatamente isso que ele vai derramar. Porque a Bíblia fala que as nossas orações sobem diante de Deus e elas são armazenadas. E chega um momento em que Deus, ele irá derramar. E quando ele derrama, aleluias, e a taça se encheu das nossas orações, das nossas súplicas e intercessões. E no derramar dessa taça, significa que então, tudo aquilo que a gente suplicou e clamou ao Senhor durante um tempo, aleluias, nós vamos ver agora, aleluias, a resposta. Porque agora coisas vão começar a acontecer em resposta ao tempo que a gente passou perseverantemente na oração, sem desanimar, sem desistir. E agora as portas começam a se abrir do nada, portas que antes estavam fechadas. Pessoas começam a nos procurar sem que a gente estivesse até mesmo pensando nelas. Pessoas começam a entrar em contato. E muitas vezes essas pessoas são aquelas que nos odiavam e agora estão vindo para buscar reconciliação. Ou seja, Deus começa a fazer coisas extraordinárias sem que a gente faça qualquer tipo de esforço. Pessoas começam a se converter a Cristo com uma facilidade que antes a gente não tinha facilidade. Muitas vezes lutando para que alguém pudesse ser ganho para Cristo e agora as próprias pessoas vêm buscar a Cristo. Quando a taça é derramada, as coisas começam a acontecer de forma inesperada. É o marido que de repente começa, aleluias, a ter uma mudança drástica, transformadora. É os filhos que começam a viver realmente agora, ou com compromisso com Deus, com a igreja. Aleluia, ou seja, nós vemos as coisas acontecendo sem que a gente faça nenhum tipo de esforço. Por quê? Porque tudo é resposta da perseverança na oração. É a recompensa de Deus por não termos desistido, por não termos deixado de orar e de clamar e de suplicar, até que viesse, aleluias, a provisão de Deus. Rabasurro tokoboshibi andera kamanai. Rotokoboshibi andera makandera masai. Sherebadabasurro tokoboshibi andera masai. E aí então, Nekabadaba Surya, veremos que realmente valeu a pena. Mesmo que Rakabadaba Surya Antenamasurro Tokoboshivya fizéssemos um esforço para não desistir de orar. Valeu a pena, porque a recompensa ela será grande, avultosa, como o Senhor diz na sua palavra. Shikamirov Yasurande Kamanai. Dadada Ratoroto Roshiri Kandera Masai. Rete Kabinova Surroto Koboshivi Andera Kandera Masai. Abadaba Surroto Koboshiri Kandera Masaba Debediba Batoyoto no Koboshi Andera Kamilova Sai. Então, Rekabadaba Surya, a parte do seu entendimento, Rekabadaba Subya, ore e continue orando. Rekabadaba Surroto, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que coisas estejam acontecendo que você não esteja entendendo. O porquê que essas coisas estão acontecendo? Nikabadai, mas continue a orar. Rabasur Rabashivi Andenai. Não deixe que absolutamente nada mova você desta posição. Rakabadaba Subya, Shinandenai, Manevia Surande Kamenai. Continue a orar, ainda que pareça que as coisas estão indo em sentido contrário daquilo que você espera, mas continue a orar e não cesse de orar, até que Deus te tire do lugar de espera e te coloque agora no lugar de exaltação. Foi assim com José no Egito. José teve, mesmo contra a sua vontade, ele teve que ficar esperando na prisão. Até que chegou o dia, em que valeu a pena ele perseverar e esperar no Senhor. Até que chegou o dia em que o Senhor tirou ele daquele lugar, daquela situação, e o exaltou acima de todos os que haviam ali no Egito. Até mesmo, em relação ao rei do Egito, ele se tornou o homem mais importante. Não estava acima do rei em relação ao trono, mas a importância dele era maior do que a do rei, porque era ele que tomava as decisões. Era ele que administrava, governava o Egito. É assim que o Senhor faz, com aqueles que perseveram, ainda que estejam em um lugar que não seja o lugar que a gente espera.
Nekabenovia, Shirande Kamenavia, Surotokoboshi Andenai. E é assim, exatamente assim que o Senhor está nos ensinando. Nekabadai, Norobo, não tente entender o processo, não tente entender o porquê que as coisas não estão caminhando da maneira como a gente espera. Nekabadavia, Surandenava, Noroshiri Kandenamasai. Tem muitas situações em nossas vidas que nós não vamos saber o que fazer, como fazer. Nós não vamos ter o controle. Rikabadava Súbia. Mas o Senhor, Shikabadavia, Sudei, Kaminovia, ele é que tem o controle de toda e qualquer situação ou circunstância. Nayo Kaminovasai. E assim como ele fez com José, ele fará também com cada um de nós, sem nenhuma exceção. Ouça, sem nenhuma exceção. Não há exceção. Abenobasura de Kaminovasai. Nerobati de Ratu Rabiantenamai. Rosobati Kebenamasuro Tokoboshi Andenai. Devemos aprender também a lição de Jacó. Rokoboshi, Rotokoboshi, Banevia Surato Kabadai. Que não desistiu da sua bênção. Ele lutou por ela. Ainda que tenha sido ferido. Nekobatiura Makanderamasai. Ele continuou lutando pela sua bênção. Ekaba não abriu mão dela. Ekobadabia. E o resultado foi que Jacó, ele foi abençoado. Até mesmo seu nome foi mudado. Shikorabasi Andenamasai. Shirotokobashi. Assim, o Senhor também fará. Ainda que a gente seja ferido durante o processo. Nayobasu Handekamenabasai. Mas o Senhor, Ikobadá, fará com que a gente tome posse daquilo que ele prometeu. Rotabadado Rosorante Kamanai. Tikebenevia Sorante Kamenobasu Roche Kabadai. Nayor Sorodoboshiri Andenai. Essas são lições que nós devemos aprender de que o Senhor jamais deixará de nos recompensar se assim mantivermos firmes a nossa fé naquilo que ele prometeu, Ikobadabia, e perseverarmos na oração. Shirotokoboshi Andenamasai. Narabasu Rotokoboshiri Andenakamirobasai. Reira Rotodoroshi Kamirobasai Benevia. Shekabenova Suradoli Andenasoloto Roche Kekebimanamasu Embenamasai. Perto está o Senhor daqueles que o buscam em verdade. Nakoramanse, Nayoroshi Kamirobasai. Yonancho Dayoto no Koloboshi de Antenamasai. Rabachud, assim sabe o Senhor recompensar aqueles que perseveram, que insistem, com uma humildade e insistência. Nikobache Kaminobasai, Vanevia, Radote Pachoto Rotokoboshi de Andenakambinomasai. O Senhor, ele diz que enquanto a gente ora, algo está sendo construído. No mundo espiritual, algo está sendo feito. Em resposta à nossa insistente oração. Aqueles que oram estão colocando os céus a agir a seu favor. Então, não desista, não pare, não deixe a animosidade, a preguiça, abortar o processo pelo qual o Senhor iniciou. A palavra do Senhor diz, aquele que em vós iniciou essa boa obra, ele mesmo vai completá-la até o dia de Cristo. Então não permita que este processo seja abortado pela animosidade, pelo desânimo, pela preguiça, pela incredulidade, pelo medo. Não deixe o processo ser abortado. Mas persevere na oração. Continue orando e sempre sendo grato ao Senhor por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Dê a Ele graças. Sejam agradecidos. Mesmo que Rabassu não haja aparentemente motivo para isso, mas mesmo assim, continue agradecendo e louvando ao Senhor. Porque o Senhor sabe recompensar aqueles que o buscam continuamente. Ele é galardoador daqueles que o buscam, como está escrito na palavra. Galardoador daqueles que o buscam. Recompensa haverá. Recompensas justas recompensas. Aleluia. Shekaminobasai. Largas recompensas. Shiror rabiontono kaminobasai. Rabatur rebite kamanamasai. Assim diz o Senhor, e Calbenécia, quem busca o Senhor no secreto, será recompensado publicamente. Como está escrito, o próprio Senhor Jesus disse, Shekabadabadu, se vocês entrarem no aposento e falar com o Pai, no secreto, então, o Pai que te vê no secreto, vai te recompensar, não no secreto. Shekabinovia. Ele vai te recompensar publicamente. No Kaio Rasu Reita Mekobenai. Se você jejuar humildemente no secreto. Ekobadai. Chega sem tocar trombeta. Se você jejuar para o Senhor. Então tudo que você faz para Ele no secreto, Ele vai te recompensar de forma pública. Tudo que você faz para o Pai no secreto, Ele te dará recompensa de forma pública. Maracho roto roto koroboshiri kandera masanai. E dekobadado rori de kebiribasai manevia.
Se perseverarem na oração e não desistirem, chegará o dia em que o Senhor haverá de recompensá-los e a recompensa será pública. Todos verão a fidelidade do Senhor. Porque aquilo que o Senhor fará, será tão grande, tão poderoso, que não tem como as pessoas notarem o agir de Deus a favor de vocês. Será algo tão grande, tão tremendo, tão poderoso, que isso será notório a todos. Todos saberão, o quanto o Senhor é fiel para cumprir aquilo que promete. E vós dareis testemunhos, e os vossos testemunhos alcançarão a muitos. Milhares serão alcançados pelo testemunho, da vossa perseverança, da vossa humilde insistência.